Olá, pessoal! Eu sou a Larissa Quaresma, analista de ações na Empíricos e sou responsável pela carteira Empíricos 10 Ideias com as nossas ações recomendadas para cada mês. E hoje nós vamos falar sobre a performance do 10 Ideias em março, o que nós estamos imaginando e sugerindo para abril. Já adianto que tem alterações, então fica comigo que eu vou te explicar tudinho. Do ponto de vista macroeconômico, a gente continuou tendo dados de inflação ambíguos. Como assim? Se a gente analisar os dados de inflação por um lado, a gente vê os bens ainda em deflação, a gente vê as commodities metálicas, as commodities agrícolas ainda contribuindo para a inflação arrefecer, o que seria positivo e favorável à continuidade dos cortes de juros tão importantes para a Bolsa. Mas, por outro lado, a parte de serviços da inflação continua muito forte, repetindo aquele padrão que a gente viu tanto em janeiro quanto em fevereiro e agora também em março. Então, por conta disso, a super quarta que a gente teve em março, com decisões de juros tanto do Banco Central brasileiro quanto do Federal Reserve, que é o Banco Central americano, foram tão importantes, porque a gente teve a oportunidade de entender como que as autoridades monetárias estão lendo esses dados de inflação. E as leituras foram, mais uma vez, contraditórias. O Federal Reserve, ele foi para um lado mais brando, ele relativizou esses dados de inflação mais forte, dizendo que podem ter a ver com sazonalidade, e com isso ele manteve o cenário de 3 cortes de juros lá nos Estados Unidos ao longo desse ano de 2024. O nosso Banco Central, por outro lado, ele teve uma interpretação mais conservadora e adotou uma postura mais cautelosa. Ele retirou a previsão de mais 2 cortes de meio ponto na Selic. No lugar dela, ele colocou só mais um corte previsto para esse ano, deixando, portanto, a reunião de junho, que vai ter mais uma decisão de juros, em aberto. A de maio, ele já contratou mais um corte de meio ponto percentual. O que isso significa, né? Qual é a resultante disso para as ações brasileiras? No final das contas, a parte lá de fora acabou pesando mais, ajudando muito as nossas ações sensíveis aos juros aqui no Ibovespa e também nas empresas que estão fora do índice Ibovespa, né? Então, apesar do nosso Banco Central ter tido um recado mais duro, as nossas ações acabaram respondendo mais ao Banco Central americano, o que é esperado, inclusive, tá? E junta isso com os ruídos, toda a manchete que a gente teve em torno de Petrobras, Vale, Eletrobras, né? Tentativa de interferência aí na sucessão da gestão, etc, etc. Juntas, essas 3 empresas representam 28% do índice Ibovespa, que justamente por conta dessas 3, principalmente, acabou caindo 0,7% em março. Mas essa performance negativa do Ibovespa, na verdade, ela esconde o que foi um mês muito positivo para as ações, principalmente as cíclicas domésticas, o que pode ser visto pela performance do índice Bovespa Small Cap, que, na minha opinião, ele é mais representativo da Bolsa Brasileira como um todo, que subiu mais de 2% no mês. Por sua vez, o Empíricos 10 Ideias teve uma performance de 1,7% positivo contra, como eu falei, 0,7% negativo do Ibovespa e 2,2% do Bovespa Small Caps. E com isso, o Empíricos 10 Ideias tem uma performance acumulada de 16% contra 13% do índice Bovespa. Os destaques da nossa carteira em março foram 3R Petroleum, que subiu 18% nesse mês, muito possivelmente recebendo esse fluxo que saiu, né, de Petrobras um pouco. A gente viu as outras petroleiras privadas recebendo uma parte desse fluxo, e isso beneficiou 3R particularmente de uma forma bem intensa. Direcional, que divulgou um excelente resultado e subiu 8% no mês de março, e também se beneficiou das manchetes sobre a expansão dos programas habitacionais promovidos pelo governo. E por último, Arezzo, que subiu 9% e se beneficiou da leitura positiva do resultado do Grupo Soma, com o qual a Arezzo está em processo de fusão. O que nós esperamos para abril? Bom, em abril nós não temos nenhum grande evento marcante macroeconômico, como foi o caso da super quarta que a gente teve em março. O que a gente vai ter na seara macroeconômica é a continuidade dos dados de inflação, dos dados de atividade e dos dados de mercado de trabalho.
Quanto mais fracos esses dados vierem, ou seja, inflação mais baixa, atividade desaquecendo e mercado de trabalho desaquecendo, mais favorável é para a leitura de corte de juros e, portanto, a Bolsa de Valores. Então, o mercado deve olhar com lupa, continuar olhando com lupa esses dados econômicos, né? E a coisa pode ir para um caminho ou para o outro, dependendo da direção que eles apontarem. E também a gente deve ficar atento às falas dos banqueiros centrais sobre como eles estão interpretando esses dados, né? Resumo da ópera aqui, se eles vão ser mais tolerantes ou menos tolerantes com a inflação. Lembrando que tolerância demais com a inflação, né, no sentido de eles continuarem cortando os juros demais, né, mesmo com uma inflação que ela começa a acelerar além do esperado, não é bom, né, porque aí você está fazendo um corte de juros insustentável. Nós, investidores de bolsa, estamos interessados em estabilidade da moeda, em um processo de relaxamento de juros responsável e sustentável, porque não adianta nada cair o juro para depois subir de novo, né? Do ponto de vista microeconômico, portanto, nós acreditamos que a bolsa continua barata, especialmente nas empresas ligadas ao cíclico doméstico, né? Que são as empresas aqui sem ser as exportadoras, mais voltadas para a nossa economia brasileira. Mesmo depois dessa alta, desse início de recuperação que esse tipo de empresa teve em março, a gente acredita que essas ações continuam muito baratas e por isso a gente está aumentando a exposição a elas do Empíricos 10 Ideias. Então, nesse sentido, a gente aumenta a nossa exposição à Direcional Engenharia, não só pela nossa convicção no microeconômico da empresa, que a gente acredita que vai entregar um bom ano de 2024, mas também a essa exposição positiva ao vetor de expansão dos programas habitacionais. Pode ser que a gente continue vendo manchetes falando da expansão desses programas. Uma segunda novidade que a gente traz é PRIO. Sim, a gente quer manter a exposição ao petróleo na nossa carteira, que funciona como uma boa proteção, um bom hedge a um cenário de reinflação. Lembra que eu falei que dependendo de onde os dados de inflação apontarem, os ativos podem acabar sofrendo? Então, o outro lado da moeda é que o petróleo tende a ser uma proteção contra dados de inflação mais fortes. E por isso a gente mantém esse vetor na carteira, mas agora via PRIO, tá bom? E por último, a gente inclui Stone Pagamentos, sim, a empresa da maquininha verde, que é muito mais do que a maquininha verde agora, né? Tem a parte de software para gestão para pequenos e médios empresários, né? Tem toda a parte de crédito que está expandindo agora, não só a antecipação dos recebíveis, mas a parte de capital de giro, daqui a pouco vai começar a emitir cartão de crédito. Enfim, a nossa tese se baseia em toda essa parte de banking aí que vem adicionar camadas adicionais de lucro para o investidor da Stone. Olha, faz tempo que a gente não recomenda compra de fintechs aqui na Empíricos, viu? Inclusive a gente teve um short aqui, ó, durante bastante tempo que a gente retirou alguns meses atrás. Então, essa é uma coisa realmente muito inédita. A gente está recomendando essa fintech. Para o mês de abril é isso. O relatório completo vocês conseguem conferir pelo link que está aqui na descrição deste vídeo. Um abraço a todos e excelentes investimentos.